Olá, boa noite. Tudo bem, turma? Então, hoje iniciaremos mais uma aula de ética profissional e, para isso, vou estar liberando aqui o ingresso de alguns alunos. Tem aluno já me enviando pergunta pelo grupo da sala se haveria aula. Então, já confirmei, estamos em aula e, portanto, eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou disponibilizar para vocês o material da nossa avaliação, para a gente poder fazer uma revisão da prova e vocês verificarem os acertos. A nossa avaliação, ela foi a semana passada, nós fizemos via Forms, né? Foi o sistema Forms que nós utilizamos. E hoje tem algumas novidades que, inclusive, eu também vou passar já para vocês. Nós continuaremos, turma, a fazer as atividades e que normalmente nós fazemos durante o bimestre. Bimestre passado, eu passei para vocês 3 atividades. Eu queria ratificar, porque teve alguns alunos que estavam em dúvida com relação às atividades repassadas. Então, nós fizemos uma primeira atividade, valendo 200 pontos. Depois, fizemos uma segunda atividade. Deixa eu só pegá-las aqui. E aí, diante dessas atividades que nós fizemos, foram 3. Uma de valendo 200, outra valendo 300 e uma última atividade de 200 pontos. Então, a maioria dos alunos que fizeram essas atividades, né, os alunos que fizeram essas atividades já têm essas atividades lançadas no sistema. Então, eu gostaria, até alguns alunos ficaram em dúvida se foi computado, leva um tempo para que o sistema possa computar essas atividades. Então, só vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência, que até o final da semana, aí se realmente não cair, né, se não estiver validando a atividade para vocês no sistema, para que vocês nos avisem, para que possa ser feita a ratificação, tá? Então, a gente vai deixar combinado nesse sentido. Mas, enfim, que eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que nós fizemos 3 atividades bimestre passado e elas foram realizadas através de atividades onde eu encaminhava os exercícios e os alunos me enviavam as respostas via e-mail. E o que acontece? Isso gerava um trânsito muito grande, né? Porque o aluno tinha que receber o envio das questões, depois responder, depois enviar. Por sua vez, eu tinha que validar o recebimento dessas atividades para depois, então, computá-las no sistema. Para que a gente, eu sempre fiquei muito preocupada com a segurança, né, de que vocês pudessem enviar e esses materiais, essas atividades fossem realmente computadas, tudo certinho. Então, por isso que eu fiz nesse sistema. E aí, a gente até achou que poderíamos criar uma outra ferramenta mais segura e viável para vocês, tá? Então, daqui para frente, o que a gente vai combinar? Ao invés de nós fazermos os exercícios via atividade por e-mail, eu vou enviar a atividade via Forms também.
porque assim todos vocês podem, através do link, fazer atividade e também através do próprio link, quando você encerra o exercício, o aluno já não precisa ficar enviando por e-mail e nada disso, fica mais fácil. Terminou o exercício, ele, ao encerrar, ele já tem a confirmação de que eu vou receber a resposta. Então, fica uma forma segura, sem esse trânsito por e-mail, aguarda e-mail da professora, então fica uma forma fácil e segura para todo mundo fazer via Forms. E para isso, o que a gente vai fazer? Hoje eu já vou programar a aula e ao término da aula, vocês já vão ter esse link para fazer o exercício, tá? Esse exercício vocês vão poder fazer amanhã, ao longo do dia todo, tá? Só que ele encerra esse exercício ao final de amanhã. Isso porque, como é um exercício relativo à aula de hoje, eu quero já que vocês se programem para assistir a aula e já fazer em seguida o exercício, tá? Então, para que a gente possa fazer dessa forma, tá? Então, eu vou encaminhar o link depois para vocês e no decorrer aí do dia, vocês acabam tendo esse acesso para poder enviar para mim o exercício, tá bom? Vamos então seguir? Dando seguimento, turma, então a nossa atividade de hoje, ela é relativa à correção da nossa avaliação. Então, eu vou colocar aqui à disposição de vocês, tá lá a avaliação essa que nós fizemos semana passada, e aqui tem a possibilidade do aluno estar revisando a avaliação da semana passada, tá? Então, ela está aqui à disposição de vocês. Vamos lá para a gente começar a fazer a correção. Então, a primeira pergunta, ela trazia a seguinte situação. Sobre os direitos dos advogados, analise as afirmações abaixo com o que dispõe o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E ela trazia 3 afirmações. A primeira dizia o seguinte: é direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa da seccional da OAB. No inciso 2, é direito do advogado ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Inciso 3. É direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dívida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Podemos afirmar que estão corretas. E aí, nós temos 4 alternativas, vocês já estão vendo que a alternativa última aqui já está assinalada como a verdadeira. As 3 afirmações estão corretas, tá? Então, na primeira, caso haja prisão em flagrante, esse advogado tem que estar representado aqui por outro advogado e haver a comunicação da seccional. Ele pode e deve, né, ingressar livremente às sessões dos tribunais, mesmo além daqueles cancelos, né, daquelas faixas que muitas das vezes são postas para que o público, em geral, né, não acessem determinados ambientes, tá? Mas para o advogado, esses espaços, eles são liberados, tá? E a última alternativa, que diz, é direito do advogado usar da palavra pela ordem qualquer juiz ou tribunal, tá? Bem como aí fazer uso de documentos e assim por diante. Então, a alternativa correta
é a última, é a quarta alternativa. Vocês fiquem bem à vontade, havendo necessidade, é só me interromper, tá? Eu vou seguindo aqui na medida que não há dúvidas. 5. Então, a próxima questão. Tudo bem? Então, a próxima questão, ela vai trazer uma característica também de direito aí reservado ao advogado. Mike, advogado com vasta experiência profissional, estava em audiência judicial com seu cliente, quando usou a palavra de maneira ríspida ao magistrado. Este, por sua vez, entendeu que houve a prática do crime de desacato e determinou a extração de cópias da ata e remessa ao Ministério Público, com atribuição para investigação penal na comarca. Sobre o exercício da advocacia profissional, é correto afirmar que, e aí a gente tem 4 alternativas. Aqui no caso, né, a gente tem a correta como sendo a letra B, né, a alternativa B. Vamos entender por que ela é verdadeira e as outras estão falsas. Então, já vou começar lendo a alternativa correta. O advogado responderá, pois o Supremo Tribunal Federal revogou a imunidade para o crime de desacato. Isso porque, turma, pelo estatuto, anos atrás, nós tínhamos a ideia de que palavras mal colocadas entre os profissionais não caracterizariam, né, o desacato perante a autoridade, perante os profissionais da área do regime público, né, do regimento público. E o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, acabou por decidir que essa imunidade ela não poderia ser mantida, uma vez que as carreiras públicas elas dependem desse respeito por parte da sociedade. E o advogado, mesmo no exercício da advocacia, no exercício da sua atividade, ele tem que manter o respeito a essas categorias profissionais, justamente porque se o magistrado representa o poder judiciário, perceba que eu não estou tocando na ideia de hierarquia. Não há hierarquia entre advogado e juiz, todos têm o mesmo conhecimento e estão numa linha de composição das atribuições das atividades de forma comum, não existe hierarquia. O que precisa existir é respeito à instituição, à figura do magistrado, né? De modo que o advogado, se ele está exercendo atividade respeitando um comportamento ético para com o magistrado, obviamente que ele não precisa estar, né, competindo hierarquicamente com o magistrado, mas ele tem que respeitá-lo, porque ele exerce uma função pública junto ao poder do judiciário. Então, tomar muito cuidado, porque alguns alunos confundem essa visão, né? E aí, portanto, acha que o advogado não, né? Que no caso o advogado estaria imune. Não, o advogado, ele não tem hierarquia para com o magistrado, mas ele deve manter aí a realização aí do uso correto da palavra para não gerar ofensas, né? Aqui no caso, desacato, o crime de desacato, ele é justamente quando há uma agressão, né, por parte do advogado de descumprir ou desrespeitar a figura de um funcionário público, né, que exerce a carreira no judiciário. E aqui no caso, o magistrado ele está nessa condição. Então, só para que ficasse correto aqui o entendimento que o advogado responde, não há imunidade
e ele cometeu, sim, o crime de desacato, porque usou da palavra de maneira ríspida ao magistrado, não usou a palavra de forma adequada, respeitosa. Aí, por que que as outras alternativas estão incorretas? Porque todas falam que não responderia, né? Ó, tem imunidade, né? Não responderá e tem imunidade. Então, todas as outras contrariam, né? Dizendo que há uma imunidade que o advogado ficaria imune dessa condição. Tudo bem? Na sexta, vai dizer a respeito daquelas inovações trazidas no Pro, Estatuto do Advogado. Diga. Oi? eu fiquei com uma dúvida nessa questão mesmo, na de Tá. cima. Deixa Ok, eu ver então se eu não, retornando. deixa eu ver se eu não li errado. Porque É. eu fui pesquisar porque eu lembrei exatamente do que a senhora falou para a gente sobre não responder por injúria se tiver uma discussão mais acalorosa na hora da audiência. E a resposta do voto nessa ADI, na ação direta, fala exatamente sobre o poder jurisdicional do magistrado, que é exatamente a última questão. Não, mas aí, no caso, aqui você diz no final? E isso, ó, o Supremo Federal entendeu como ressalva o delito Sim, de. então, essa parte, ela está correta. O problema é que Hum. o advogado, ele responde, ele não pode ficar imune. Então, mas olha, calma aí que eu tô entrando pelo computador, mas não fala salvo, ó, Não, ressalva o delito de desobediência. não, é com ressalva ao Uhum, delito de desobediência. Ó, aqui no caso, o erro está aqui, ó. O advogado tem imunidade profissional, isso. mas não para com o magistrado, quando ele comete o crime de desacato. Tanto que, para vocês terem uma ideia, quando a gente chega nos balcões dos cartórios, né, a Sim. primeira coisa que a gente vê é justamente esse aviso de que qualquer ato que ofenda, né, de ofensa ao funcionário, caracteriza crime de desacato. Sim. Né? Então, tomar Acho que a muito minha. cuidado porque a gente tem várias ressalvas, né? É, o, o, o desacato é um crime que tem algumas características, né? É diferente, por exemplo, da injúria, da difamação. Então, no caso, por exemplo, do advogado que na audiência fica com o debate mais acalorado, fala com outro profissional de uma forma ríspida, é uma coisa. Agora, né, tem aí uma característica de que no exercício, né, da profissão, ele pode cometer essas anuências, né, cometer é, é, essas ressalvas. Oi, acho que tem aluno querendo entrar. Sou eu, professor, deixa eu te avisar. Eu vou sair do celular e vou pro notebook que fica mais fácil de contemplar sua aula. Ah, tá, Tá bom? foi. Aí Então, então acho que o meu problema foi na interpretação da questão, porque eu entendi que é, essa ressalva trazia exatamente, porque o advogado é imune para algumas coisas que ele fizer dentro da sim, audiência. Mas nos se ele, termos do estatuto, se ele desrespeitar o magistrado, ele pode responder pelo desacato contra o magistrado ou até mesmo contra o servidor que estiver contra o digitando. servidor. Isso. Ou no próprio balcão, né, do fórum, se ele falar, né, de uma forma. Porque, na verdade, o desacato é a desobediência, Sim, né? Então, é por isso que então eu fiquei vamos com muita imaginar. dúvida. O magistrado pede para o advogado em audiência fornecer a OAB.
E aí o advogado fala, não vou fornecer OAB nenhuma, eu sou advogado, meu número é tal. E responde de forma ríspida para o magistrado. Então, aqui, né, a ideia foi de que ele cometeu o desacato por não ter cumprido, porque se o magistrado, o desacatar é o quê? Não cumprir uma ordem. Se o magistrado deu uma ordem, ele respondeu de forma ríspida, é porque ele não cumpriu. Né? Mesma Sim. coisa, um policial, um funcionário público que se coloca, né, dá uma ordem e qualquer cidadão não cumpre, isso acarreta o crime para qualquer cidadão, seja ele advogado ou não, né? Advogado, e aí o advogado, mas porque ele está exercendo a advocacia, ele não deveria estar obedecendo a ordem do magistrado. Então, ele vai, por exemplo, agora, se o magistrado estava com abuso do direito, né? Vamos imaginar, o advogado que não dá prazo para o advogado poder se manifestar. Aí o advogado vai usar outras ferramentas, né? Entendi. A senhora me autoriza a entrar aí, por favor? Eu acho que eu já autorizei, não autorizei? Ah, Não. foi. Tá. Aí eu fiquei com. Deixa eu sair, senão vai dar problema aqui. Foi. Computador, obrigado. Então, aí eu fiquei com muita dúvida, porque aquele trecho final da resposta é exatamente o que está escrito na ADI. É. Porque você tem que respeitar o magistrado, a sua autoridade jurisdicional. Eu falei, nossa, tá aqui a resposta, pá, porque eu vou confessar para a senhora que eu fui fazendo e pesquisando. Não vou mentir, mas. Porque eu fiquei com Sim. muita dúvida nessa questão. As outras estavam razoavelmente fáceis. Mas essa questão ficou muito, porque se eu tiro a imunidade do desacato, eu tenho resposta na letra B, que foi a considerada a certa. Mas se você ler o trecho, que eu fui entender por que o Supremo tirou essa imunidade. Porque eu fiquei muito puto, na verdade, porque o juiz faz o que quer, porque eu já vim à audiência, faz cara de deboche para você, faz não sei o quê, e você tem que se controlar, porque senão o cara ainda pode te prejudicar. Porque na verdade, a ressalva é justamente para que não houvesse o próprio respeito à atividade porque senão o magistrado não consegue conduzir a atividade no Poder Judiciário, né? Vamos imaginar o advogado, o juiz, por exemplo, que em audiência nega a oitiva de uma testemunha. E aí o advogado começa a agredir o juiz ou bater boca com o juiz. Ele tem que saber que ele tem outro meio, ele tem outra via. Ele vai fazer isso através de recurso, através de outra via, não a partir de ofensas ao magistrado, né? Então, criar um cenário de respeito entre as funções e a obediência, né, ela tem que ser mantida. Porque senão, se o crime, se fosse imune o crime de desacato, não iria haver mais obediência. O advogado iria entrar em audiência e não ia mais obedecer ao juiz. O juiz não conseguiria nem seguir com a audiência ou fazer, né, com que o procedimento se adequasse à lei. Entendi. Então, por isso que o Supremo volta, né, revoga essa imunidade e aí gera, né, essa característica, mantendo o crime de desacato. Porque é exatamente a última alternativa. Isso eu fiquei muito dúvida.
ressalva o crime de desobediência, para controlar a competência do magistrado, da autoridade do magistrado jurisdicional. Eu fiquei com muita dúvida nessa questão. Então, mas na última, deixa eu ver o que tem aqui de diferente. Eu tenho um problema grave, às vezes, que é para achar incorreta, eu acho a correta. Então eu fiquei com dúvida. Tanto que eu estranhei até a minha nota, né? É porque aqui o advogado tem imunidade profissional, Ele mas tem a ela não é imunidade. ampla. Ela não é Exatamente. ampla. Então, nos termos do artigo 7º, parágrafo 2º, essa imunidade, ela existe, só que ela não é Sim. ampla, ela é limitada. E ela é limitada hoje por quem? Pela ADIM, do Do Supremo S. Tribunal Federal, que revogou esse artigo a ponto de limitar, né, essa imunidade para o crime de desacato. Da desobediência. Então, só que aqui ele fala cuja constitucionalidade foi declarada com a ressalva ao delito de desobediência, com a ressalva ao delito de desobediência, a fim de não conflitar com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. Sim, porque é exatamente o que está na DIN. Ele decreta a constitucionalidade, que o advogado tem sim a imunidade, só que vai Fica, ressalvar a desobediência. Aí eu fiquei muito com dúvida. Eu até ia essa te fazer uma pergunta depois. teria respostas. Professora, Oi. posso só fazer uma pergunta? Aonde eu consigo? Eu não consegui acessar o gabarito da prova. Isso está no nosso portal para eu poder acompanhar aí com vocês? Você não está visualizando a prova? Não estou. Aqui, ó. Desculpa, eu que tirei ela da tela. Vocês estão conseguindo agora visualizar? Sim. Agora sim, sim. Ah, então desculpa, fui eu que tirei da imagem. Ah, não, tá bom. É que eu tô vendo Tava. o Fernando falando, achei que ele estava acompanhando de um outro arquivo. Não, eu estou deixando disponibilizado. Então, ó, a gente Tá. começou a fazer a correção agora, a gente corrigiu a questão 4, e agora a Uhum. gente foi para a questão 5, que é justamente Ah, a questão tá. que fala da imunidade. Eu vou fazer o seguinte, Fernando, eu Uhum. vou pontuar essa questão e fazer a revisão dela, porque teríamos duas respostas, né? Aí, o que que eu faço? Quem, de repente, assinalou essa alternativa, eu vou gerar pontuação. Sim, porque essa questão me chamou muita atenção, Pro. Porque eu tô tratando isso comigo porque eu tenho um sério problema. E assim, se eu for advogar onde eu estou morando, que é em Bugaçu, eu vou ter um sério problema com o magistrado. Não sei se a senhora já teve alguma causa aqui em Bugaçu, mas o magistrado daqui, ele Não. faz cara de deboche, ele tira sarro da cara do advogado. E eu tenho medo, muito medo de, na hora de uma curiosidade maior na audiência, eu mando ele a merda. Desculpa pela Não, palavra. não, Aí isso me aí que não chamou pode. muita atenção. Isso é que não pode fazer. Você simplesmente, com muito respeito, diga: Vossa Excelência, eu vou recorrer da vossa decisão e sai da sala. Então tá, Pro, muito obrigado e a gente pode continuar. Minha dúvida Imagina. acabou. Ok, mas eu vou deixar então, eu vou fazer a revisão dela, ver Uhum. qual foi o problema que deu nessa questão, que aparentemente teria duas respostas. Caso alguém tenha assinalado a última, eu dou a pontuação. Ok. Obrigada. Vou Imagina, eu que seguir para agradeço. 6, né? Os direitos da advogada. E esse é um tema muito atual, que o aluno tem que ficar muito atento, porque é uma, é, é uma, é uma mudança recente que foi feita no estatuto e com certeza é pedido aí para vocês nos próximos exames. Então eu trouxe essa questão, mas com uma
ressalva, né? Está sendo pedida a exceção, né? Então, o aluno tinha que ficar atento. Quais são os direitos aqui da advogada e qual é a exceção? Então, todos eles são direitos, com exceção da segunda alternativa. Então, vamos começar já por ela. Direito à preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia à gestante, lactante, adotante ou advogada que der à luz. Até aqui, a resposta estava perfeita, ela seria um direito da advogada. Agora, o problema está no final da questão, que diz independente da comprovação de sua condição. Então, essa última parte é que está equivocada. Então, é direito da advogada, sim, ter preferência nas sustentações, nas audiências, por estar gestante ou lactante, ou já tenha, né, dado à luz. A questão é que ela precisa fazer a comprovação de sua condição, tá? Isso porque, né, turma? É uma condição que você consegue fazer prova por exame médico. E até mesmo hoje, em filas, né, que muitas das vezes o atendimentos preferenciais, às vezes a gente vê circunstâncias de mulheres que se passam, né, por uma condição quando na verdade não estão. Então, a gestante, a lactante ou a mulher que esteja, né, já tenha dado à luz, precisa fazer comprovação, porque é possível, né? É diferente, por exemplo, de um deficiente auditivo, deficiente físico, ou mental, que às vezes a comprovação pode se tornar uma ofensa, né? Você, por exemplo, pedir para um deficiente mostrar, né, comprovar, ele não tem sentido, ou através, né, por documento, e às vezes é embaraçoso. Agora, no caso da advogada, nessas condições, ela pode fazer essa comprovação, sim, e não é algo embaraçoso, porque a lei estabelece essa condição favorável a ela. As outras alternativas estão corretas, né? Então, ela tem direito a não passar pelo detector, porque é um resguardo, né? Tem aí o direito de reserva de vaga, né? E também o direito à licença maternidade pelo prazo de 120 dias, tá? Então, a única questão que está com problema é a letra B, por isso que não é um direito de advogado, mas a redação está errada. Tudo bem? Vamos lá para a sétima. A deontologia é a filosofia que faz parte da filosofia moral contemporânea, que significa a ciência do dever e da obrigação, e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Sobre os princípios gerais da deontologia forense, é correto afirmar. E aí a gente também tem 4 alternativas que falam de princípios, né? Princípios sobre a ética profissional. Aqui no caso, é correto afirmar a última alternativa, porque as outras estão equivocadas, né? Então, ele vai dizer na última, né, alternativa, então, assinalada. O princípio da incompatibilidade impede o exercício forense com atividade que interfiram na qualidade e na moralidade do exercício forense, bem como provoque, né, interferência na esfera profissional jurídica, captação de cliente, confusão nas finalidades e atuação diversas ou vínculos de subordinação que poderiam fragilizar o princípio da independência, tá? Por que as outras, né, aqui estão conflituosas? Então, ele vai trazer que o princípio da independência profissional é a ausência de qualquer vínculo de interferência na ação do advogado do direito, né? Então, a independência gera aqui essa
qualidade, ausência de qualquer vínculo, capaz de condicionar ou orientar sua atuação de forma diversa ao interesse da justiça, sendo atributo consagrado ao juiz e ao promotor. Não, né? Aí já é qualidades diferentes, né? Isso é uma competência para o advogado e não interfere aos outros profissionais. Na segunda, o princípio da lealdade e da verdade inspira toda a atuação jurídica, correto? Notadamente a processual, sendo que o advogado deve agir com lealdade para com o juiz e promotor, excluindo perante um colega, o que está errado, né? Ele, inclusive com um colega, não seria excluindo, né? É incluindo. Sobre o princípio da conduta ilibada do advogado, espera-se que todo advogado seja hábil para vencer suas causas impossíveis e que todo juiz revista o dom da infalibilidade. Bem, não é bem isso, né? O princípio da conduta ilibada é que ele tenha uma conduta séria, uma conduta respeitosa, né, vinculada sempre às boas, aos bons costumes, à moralidade, não tem nada a ver com vencer a causa, tá? Então, a correta, então, é a última. Vamos lá para a próxima questão. Só um minutinho que acho que tem aluno. Foi. Então, retornando, vamos... Vamos lá, agora retornando então. Agora vocês estão visualizando? Sim. Então fiquei preocupada. O novo Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça e à defesa do Estado Democrático de Direito. Assim, é correto afirmar. E aí temos, de novo, 4 questões para que a gente possa pontuar uma verdadeira. Então, a advocacia, além de profissão, é munus público, né? Um munus, pois cumpre o encargo indeclinável de contribuir para a realização da justiça ao lado do patrocínio da causa quando atua em juízo. Então, essa é a alternativa correta. Além de profissão, é um munus, né? Porque a gente exerce aí a atribuição junto à justiça, né? Então, o patrocínio aí dessas causas também é para que enseje uma interpretação deontológica da hermenêutica do direito, para que a gente possa evoluir nas nossas compreensões jurídicas, para que a gente possa, né, permear decisões, fazer com que a sociedade brasileira evolua, né, no cumprimento aí das leis e na sua própria interpretação. Então, por isso que a gente tem essa característica na primeira alternativa. Por que as demais estão incorretas, né? Aí ele vai dizer, o advogado atua como peça essencial na relação angular do processo, até aqui perfeito, garantindo-lhe a defesa técnica e o ius postulandi, como pressuposto processual subjetivo às partes, ainda que ausente a procuração? Não, né, turma? Vocês sabem que a procuração é documento essencial, né? A gente, inclusive, falou da procuração como um documento essencial para o advogado poder exercer a advocacia. Então, ela não pode estar ausente. Como regra, e sem exceção, deve prevalecer a exigência do advogado para a postulação em órgãos do Poder Judiciário, né? Então, tem exceções, não é em todo órgão do Poder Judiciário que o advogado vai ter que postular. A gente sabe muito bem que existem exceções, como juizados especiais cíveis,
né? Hoje, através do processo da mediação, a própria Justiça do Trabalho autoriza que a própria parte postule em juízo independente de advogado. Então, tem exceções. Então, aqui, essa palavrinha sem exceção, ela está errada. E, por último, o advogado atua sempre na defesa dos direitos humanos e garantias fundamentais da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em consonância com os interesses do Estado? Não, né? Não, o advogado não atua no interesse do Estado. Ele atua no interesse do seu cliente, da sociedade, mas não no interesse do Estado. Tudo bem? Então, a correta é a primeira alternativa. Essa também. Desculpa, Pro? Diga. Essa eu também fiquei com dúvida, porque eu fiquei exatamente com dúvida nessas duas questões, na certa e na de baixo, por questão da prática. Nessa? Por exemplo, uma vez eu estava assistindo audiência, acho que foi isso que me pegou, e o advogado estava sem a procuração do cliente. E o juiz deferiu 5 dias para ele juntar nos autos a procuração. Isso, tá correto. Na verdade, ela não ela pode ser apresentada posteriori, porque o Código de Processo Civil autoriza a entrega, a juntada da procuração posteriormente. Porque acontece realmente circunstâncias em que o advogado tem que agir com urgência e que naquele momento ele não tem a procuração do cliente. Então, ele vai postular em juízo e pedir uma prorrogação, um prazo para a entrega, né, para a juntada da procuração. Mas não é o caso da nossa questão. Na nossa questão, quando ele diz que o advogado vai postular, e aí ele fala aqui, ainda que ausente a procuração, né? Então, nesse sentido, aqui a questão é que ele atua como peça essencial na relação angular. Então, o processo para se formar, eu tenho que ter advogado, do autor, partes, advogado e juiz. Então, eu formei aí a relação processual, né? Autor e réu, juiz e seus advogados. Garantir a defesa e os postulantes. Então, até aí, eu tenho o devido processo legal, dando essas garantias ao advogado. Agora, como pressuposto processual subjetivo à parte, como pressuposto, né, para que ele possa atuar na defesa da parte, só que aqui ele fala, ainda que ausente a procuração, ele não dá a interpretação de que o advogado vai juntar a posteriori. Não sei se eu estou me fazendo clara, né? Sim. Agora que a senhora explicando, eu consegui entender. De modo a garantir o acesso à justiça. Então, assim, ele pode estar sem procuração, ingressar com o pedido na justiça, mas vai ter que fazer a juntada dessa procuração em algum momento. Por isso que o pedido de juntada posterior da procuração não é a ausência, né? Ele vai fazer a juntada dentro desse prazo de 5 dias. Às vezes até o juiz pode conceder um prazo maior, mas em regra ele sabe que ele terá 5 dias para fazer a juntada. Agora, não usar, né, desse mecanismo de representação é que ele não pode. Entendi, professora. Obrigado. Imagina. Vamos dar Professora, continuidade. quanto valia essa prova? É 1000 pontos. Sem alternativa. Tá. Tá marcadinha aqui, ó, a pontuação no final de cada questão. Aí vamos lá para 9. João prestou concurso público e foi aprovado para tomar posse no cargo de procurador do município de Osasco.
Todavia, João é advogado há mais de 8 anos, com vasta experiência na advocacia privada. Em razão do concurso, passará a atuar na esfera pública. A partir da hipótese apresentada, o João deve. E aí a gente tem algumas questões, né? Ele é advogado privado e ele vai passar a exercer a advocacia pública. Então, ele vai deixar de ser advogado? Não, né? Porque ele era advogado particular, privado, e vai passar a atuar na esfera pública como advogado, tá? Porque o cargo de procurador do município é um cargo de advogado do município. Então, ele vai continuar exercendo essa defesa. Ele vai continuar exercendo atos de defesa. Por isso que ele tem que manter a sua inscrição, tá? Então, o cancelamento é quando ele não vai mais exercer a advocacia. A suspensão é quando ele é penalizado. E a licença é quando ele solicita em caso de doença ou de alguma enfermidade, né? Agora, não é nenhum desses casos. Ele só vai deixar de exercer a advocacia privada para exercer a advocacia no município de Osasco. Por isso que ele vai manter a sua inscrição. Agora, se ele, por exemplo, passasse num concurso para promotor do município de Osasco, aí sim ele não vai manter a inscrição. Claro que se ele quiser, mas por incompatibilidade, ele não pode. Então, ele vai ter que aí pedir, né, a licença da sua inscrição, porque ele vai exercer a função de promotor por um determinado período de tempo, ou se vai seguir carreira, aí ele pede o cancelamento. Tudo bem? Deu para entender? Então, aqui no caso, ele vai continuar exercendo a advocacia, então ele mantém a inscrição. Na 10, também é o mesmo tema, ó, licença profissional. O advogado em licença profissional não pode ser confundida com suspensão. Ó, até quem lia, né, a questão 10 era só voltar na 9 que conseguiria, né, responder. A própria questão 10 estava dizendo, ó, a licença tem um caráter temporário, né? Então, vamos supor, fiquei adoecida, eu tive uma enfermidade, né? Eu vou fazer uma viagem ao exterior, eu posso tirar uma licença. Quando eu retornar, quando eu melhorar, quando eu estiver bem da cirurgia, eu volto a exercer. Então, isso é a licença. São causas de licença, exceto. Então, ó, todos, ó, acometeu uma doença mental, está no exercício de uma atividade incompatível com a advocacia, no caso, se eu prestar um concurso público. Requerimento do advogado justificando por mudança de domicílio, ele vai mudar de endereço, ele pede uma licença. Agora, a falta de pagamento da anuidade, isso é causa de licença? Não, né? A gente tem aí uma cobrança por parte da OAB, não uma licença por parte do advogado. Então, a licença, ela é temporária e ela está vinculada ao interesse do advogado. Então, portanto, a falta de pagamento, ela não é uma situação típica de licença. Tudo bem? Seguindo, Osmar é advogado atuante na área de direito do trabalho há mais de 15 anos. Constituído por Pedro para defendê-lo em uma reclamação trabalhista, Osmar ofereceu contestação e o processo segue os atos processuais. Todavia, Osmar foi acometido de um mal súbito que o impede de continuar exercendo o mandato. Osmar renuncia à procuração. Para tanto, Osmar envia a notificação válida da renúncia. 5 dias depois da notificação, Pedro contrata novo advogado, substituindo Osmar no caso. De acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta, né? A afirmativa correta. Então, temos 4 afirmações
e ele quer a correta. Vocês estão vendo aqui, a correta já é a primeira. Vamos ler e entender por que as demais que estão erradas. Osmar não tem o dever de representar Pedro diante da substituição do advogado, independente do decurso de prazo. Então, veja que lá, né, ó, ele fala isso no problema. Osmar foi acometido de mal súbito que o impede de exercer a advocacia. Então, o que ele faz? Ele renuncia à procuração. Essa renúncia, ó, foi feita por notificação válida. E ele ainda, ó, juntou no processo a notificação, ó. 5 dias depois da notificação, Pedro contrata novo advogado. Então, Pedro, o que é notificar? Notificar não é dar ciência? Pedro deu ciência, né? Pedro foi notificado, tomou ciência da renúncia de Osmar e contratou outro advogado. Então, percebam que não precisa correr prazo para que Osmar venha se fazer substituir. Ele já foi substituído, tanto que Pedro contratou, né, outro advogado. Então, por isso que a alternativa primeira está correta. Por que as outras alternativas não estão corretas? Então, aqui na segunda, olha lá, Osmar não tem o dever de representar Pedro diante da substituição do advogado, mas deve aguardar o decurso de prazo. Então, está equivocada. Osmar continuará a representar Pedro até que seja proferida e publicada a sentença? Não tem nada a ver, né, turma? Já renunciou, já deu ciência. E a última, Osmar continuará a representar Pedro durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Essa alternativa, ela até faz sentido e estaria certa, né? Só que não tem por que manter esse prazo. Se no caso aqui já foi contratado outro advogado. Então, esse prazo seria se não houvesse sido contratado outro advogado. Mas como já foi, não tem por que eu correr esse prazo de 10 dias. Então, se o aluno ficasse na dúvida, ele provavelmente ficaria entre a primeira e a segunda. Mas o problema é bem claro, ele diz que Pedro contratou já novo advogado. Então, não tem por que manter o prazo, tá? Independente do decurso do prazo. Tudo bem? São direitos agora do advogado, exceto. Então, a gente tem todas como direitos, a última não é. Ó, recusar a testemunhar, mesmo sem procuração, examinar autos em flagrante investigação, sempre que precisar fazer alguma intervenção em juízo, poder usar, né, da expressão pela ordem, para esclarecer um equívoco ou dúvida quanto aos fatos, documentos ou afirmações. Agora, despachar diretamente com o juiz, até aqui era um direito. Agora, com hora marcada, não, né, turma? O juiz, ele tem o dever de receber o advogado no horário de atendimento ao público, né? No horário que o juiz estiver lá no seu gabinete, tá? Claro que na prática, como diz o nosso colega aí, acontece de você ir ao fórum e o juiz não estar na sala, ele ter saído para tomar um café, como acontece, e o advogado aguarda, né? Agora, o que não pode é o juiz se negar a atender um advogado. E pior, pedir para marcar a hora, porque isso é o que não pode acontecer, tá bom? E na nossa última questão vai dizer: Enzo, advogado especialista na área de direito empresarial, foi contratado por Arthur para atuar no processo de dissolução da empresa do Arthur e seu sócio. Antes de realizar o contrato de prestação de serviço, Enzo compareceu ao juízo competente e requereu vista dos autos, pois desejava analisar o caso antes de assessorar Arthur. Todavia, Enzo, depois de desprovido, né, Todavia, Enzo estava desprovido de procuração. Assim, então é o caso que o Fernando estava comentando, às vezes o advogado vai ao fórum sem procuração,
que fazer, então, nesse caso? Ele não poderia fazer vista aos autos, poderia ter vista aos autos somente no balcão do cartório, poderia retirar os autos do cartório pelo prazo aí de 10 dias, ou poderia retirar os autos do cartório por 10 dias apenas com procuração. Então, o estatuto autoriza, né, a retirada dos autos do cartório por 10 dias, fazendo, né, constar que se tratava de um advogado que estava desprovido aí de procuração, tá? Isso para processos físicos. Hoje, até em processos digitais, o advogado ele tem esse acesso online, né? Então, independente aí, desprovido de procuração. Tudo bem? Bem, então ficou a nossa provinha. Eu fiquei só de dar uma revisada na questão que o Fernando levantou, que é a questão 5, né? Eu vou dar uma olhadinha e caso fique conflituosa essa questão, eu acrescento 100 pontos para os alunos que responderam na última alternativa, tá? E aí eu consigo fazer a revisão até amanhã e já comunicar para vocês, tá bom? E 50 pontinhos na questão da posteriori, lá na posteriori. Ah, inclusive, eu queria aproveitar, no comecinho da aula, eu estava avisando sobre uma mudança que a gente vai fazer nesse programa, né? A gente está pensando, turma, em fazer uma mudança nessa programação. Vamos manter os exercícios, as atividades que vocês costumeiramente já estão fazendo ao longo do bimestre, mas ao invés de nós fazermos aquelas entregas via e-mail, e aí eu tenho que ficar respondendo para o aluno ter certeza se recebeu, né, a atividade, o que, que eu vou programar? O Forms, esse programa que vocês fizeram a avaliação, é um programa que deu muito certo, tanto que vocês fizeram a avaliação, não tivemos reclamação dos alunos com relação a essa plataforma, e ela, basta o aluno ter o link, que aí acessando o link ele já consegue fazer o exercício. Então, é uma ferramenta muito fácil, útil, viável e que não demanda, né, esses transtornos de envio. Então, é algo que a gente, da área, né, pedagógica, gostamos muito e queremos manter, né? Então, até a professora Daniela Pagliuca nos orientou para que a gente pudesse, ao longo aí do bimestre, que agora a gente começa o segundo bi, mantermos, então, as atividades via Forms, que era uma forma, então, da gente criar um mecanismo fácil para vocês também poderem ter esses acessos às atividades, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Hoje, a gente vai começar já matéria do segundo bimestre, que é um pouco continuação do que nós já estávamos vendo no primeiro bi. Nós estávamos tratando o tema de direito e agora a gente vai dar continuidade para o tema de vamos falar ainda desses aspectos, né, dos direitos, para depois falar de deveres do advogado e darmos sequência aí ao tema de ética para tratar de processos éticos disciplinares, tá? Eu tenho até uma disponibilidade, né? A gente estava lá no encontro 8, eu vou colocar ele aqui para a gente poder, então, começar a tratar um pouquinho sobre esse tema. Só um minutinho que eu já vou colocar. Então, já vou colocar aqui para vocês poderem visualizar. A gente estava no encontro 8, a gente tinha lá o tema de prerrogativa,
E eu vou já pôr aqui para vocês poderem conseguir acompanhar. Ok, então, ó, nós estamos lá no encontro 8, daqui a gente já começa a unidade 3 e 4, só fala de prerrogativa. E por que eu chamo muita atenção sobre esse tema? Porque muitos confundem prerrogativa com direito. Alguns alunos falam, mas prerrogativa é ter direito. Não, prerrogativa não é ter direito, né? Na verdade, direito é aquilo que está expressamente na lei. Prerrogativas são vantagens que não necessariamente precisam ser direitos. Então, se na lei eu tenho concessões, eu tenho observações, eu posso colocá-las como prerrogativas, tá? E os direitos, eles ficam expressos no Estatuto da Advocacia, da Ordem dos Advogados. Então, onde é que eu encontro os direitos? No artigo 7º do Estatuto do Advogado. Onde que eu encontro as prerrogativas? Em toda a legislação que trata da ética profissional. Deu para perceber a diferença? Então, professora, mas aqui quando a gente trata das prerrogativas, a gente vai voltar a falar dos direitos? Sim, porque a prerrogativa é algo mais amplo. Ela abrange os direitos e outras vantagens que encontram-se em leis esparsas que favorecem os advogados na atuação da advocacia, tá? Então, e aí por isso que prerrogativa, ela alinha com a ideia de tratamento, né? Tratamento esse, como nós estávamos falando lá na prova, né? Que é um tratamento respeitoso, não tem hierarquia, né? Deve ser mantido esse vínculo entre os integrantes do Poder Judiciário, e aí magistrado, juiz, né? No caso, ministro, desembargador, ou no caso de procurador, advogado, membro do Ministério Público ou qualquer outro funcionário da área jurídica, né, do Poder Judiciário, servidores públicos, serventuários, oficial de justiça e assim por diante, tá? Então, esse tema de prerrogativa, ele é muito importante para a gente, então, começar a tratar, né, delas de uma forma ampla. E aí a gente já segue para a aula 9, porque lá, então, é que começam a ser tratada, né, as prerrogativas, e elas são colocadas aqui como garantias, como vantagens, né, que a gente encontra em várias leis observadas aí num plano para o exercício da advocacia. Então, a gente tem essas prerrogativas não só previstas, né, no Estatuto da Advocacia, mas também em normas esparsas, onde os advogados atuam, né, profissionalmente e que tem lá vantagens, disposições que podem ser utilizadas aí por advogados no seu exercício. E aí a gente então começa com a tratar essas prerrogativas. Eu queria aproveitar até já colocar para vocês que a seccional da OAB, existem cartilhas de prerrogativa, tá? Eu vou encaminhar uma das últimas cartilhas que foi divulgada pela OAB da seccional central, para que vocês possam, né, acompanhar as principais, né, prerrogativas que a gente embasa aqui no caso do advogado, para que ele possa exercer a sua carreira, né? Então, a gente começa com as 4 primeiras prerrogativas,
que se refere aí à condição do advogado, para depois a gente, né, seguir com as demais. Então, vou colocar aqui para vocês poderem já visualizar. A gente começa prerrogativa número 1, ó, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, esse exercício com liberdade, para que ele possa ter, né, a sua carreira profissional em todo o território nacional. Professora, mas onde eu encontro esse embasamento? Ele está justamente quando é tratada a inscrição. Se você se inscreve em um determinado estado, né, para atuar como advogado, caso você altere de estado, você não vai prestar um novo exame, né? Então, o exame ele é válido para todo o território nacional, tá? Então, é essa a ideia que é acrescentada aqui no momento quando a gente aborda esse estudo, ok? Depois ele vai, na prerrogativa 2, informar a inviolabilidade do seu escritório local de trabalho, bem como os seus instrumentos de trabalho, de correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Isso foi um debate, turma, muito caloroso. Há alguns anos atrás, nós tínhamos a Polícia Federal, né, que agora se fala tanto, invadindo escritórios de advocacia para poder levantar provas e documentos para embasar inquéritos, né, e processos penais ou civis, enfim. Então, esse é um resguardo, né, a inviolabilidade do escritório, né, para que o local de trabalho não seja aí utilizado para que o advogado possa manter a sua documentação e não vir a sofrer aí qualquer represália, mesmo que pelos órgãos de investigação, uma vez que essa ressalva ela se dá na legislação atual, né? Então, é algo que hoje a gente trata aí com muita característica, né? Essa inviolabilidade, ela vai sim ser quebrada, a gente vai falar, né, dessa quebra, ó, no caso, já na prerrogativa 3, ó, haverá a possibilidade de quebra dessa inviolabilidade quando, né, houver indícios da autoria ou materialidade do crime por parte do advogado. Então, não é assim, ó, o seu cliente é autor de crime. Então, nós podemos ir no seu escritório e fazer a violação dos documentos, né? Não, só quando o advogado for parte desse, né, desse engodo, dessa autoria ou materialidade, e aí sim, nesse sentido, ele não estaria inerte de vir a sofrer qualquer represália investigativa, né? Quando aí houver um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Então, por exemplo, o juiz sabe que o advogado está na posse de um CD com provas, fotografias e documentos que é o deslinde da causa, né? Então, pode sim o juiz do processo criminal na qual está sendo apurado expedir um mandado para busca e apreensão específica daquele documento, porque não é todo o escritório que vai ser objeto de levantamento, porque às vezes tem documentos no escritório que nem são alvo de investigação, mas que de repente, se cair nas mãos de outras pessoas, isso pode gerar inviolabilidade, sigilo profissional, né? Então, nesse sentido, só aquele documento vai ser objeto de inviolabilidade, né? De violação, desculpa, vai ser objeto de violação. E a última, quando, né, na presença aí de um representante da OAB, esse cumprimento de mandado vai poder ser autorizado. Então, desde que também se faça dessa forma. Tudo bem? A quarta prerrogativa,
né, ela fala justamente dessa comunicação do cliente, entre cliente, né, essa reserva pessoal, mesmo sem procuração, né, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimento civil militar, ainda que considerados incomunicáveis. Então, qualquer cidadão preso tem direito a ir a um advogado. Portanto, mesmo que sem procuração, o advogado vai ter esse acesso ao processo, mesmo que seja em segredo de justiça, porque estaria já assessorando esse cliente nesse atendimento, tá? Então, é uma prerrogativa também do advogado atuar nesse sentido, tá? Então, percebem que professora, a gente está falando de direito, mas não da forma como a gente abordaria, né? A gente está trazendo aqui prerrogativas que são garantias, né? É um pouco diferente do direito em si, né? No direito em si, eu tenho lá a regra, só que aqui a gente passa a falar da garantia de uma forma ampla, né? Unificando esses estudos, trazendo novas visões para como o advogado pode atuar na área profissional. Vou trazer mais algumas regrinhas, né? Lá na quinta prerrogativa seria ter a presença de um representante da OAB quando preso em flagrante. Agora, no caso do advogado, aqui é um direito, mas que também passa a ser uma garantia para ele, tá? Então, esse a gente já tinha visto, a gente inclusive foi objeto da prova, né? Não vou ficar repetindo. Vamos para 6. Aqui também, né, o advogado pode ingressar livremente, é um direito, né? A gente tem aqui vários pontos, né, inclusive que geram, né, esse ingresso, foi pergunta da prova também, que ele podia, né, eu deixei esse exercício aí para vocês poderem examinar. A prerrogativa 7, o advogado pode permanecer sentado, né, ou em pé, ou retirar-se em qualquer local indicado no inciso anterior, né, no caso independente da licença. Então, aqui, uma vez que ele tem, olha, direito de ingressar, ele também tem o direito de retirar-se ou permanecer sentado ou em pé, tá? Então, são 2 dispositivos, inclusive foram objetos de questão já no exame da ordem, então o aluno tinha que ficar bastante atento a isso. E a prerrogativa 8, né, de dirigir-se diretamente ao magistrado nas salas de gabinetes, né? Então, aqui também, independente de horário marcado ou condição. Então, qualquer momento ele tem que ser atendido aí pelos profissionais né, dos serviços públicos, tá? Então, a gente tem aí mais 8 prerrogativas. Na sequência, a gente já está lá na aula 10, né? A gente fala da prerrogativa 9, o advogado, como regra, deverá realizar a sustentação oral, também aqui é um direito, né, previsto no artigo, né, 937 do CPC. Então, seguindo essa regra, ele vai poder se manifestar aí após o voto do relator. O advogado pode usar a palavra usando a expressão pela ordem, né, em juízo ou fora dele, também é um direito. E o advogado pode reclamar verbalmente ou por escrito perante juízo, tribunal, autoridade, né, quando houver aqui inobservância, né, da lei ou de um regulamento ou de um regimento. E na 12, o advogado pode falar, né, de novo aqui, ó, sentado em pé, em juízo, que aqui no caso não é participar da audiência, né, mas participar da fala em administração pública ou no poder legislativo, tá? Então, todas essas prerrogativas são repetições de direitos, tá? Que vocês já tiveram nos nossos estudos anteriores, mas eles vêm aqui também com uma interpretação mais ampla, trazendo novas informações, né? Então, a 13, o advogado pode examinar, de novo aqui, ó, qualquer poder judiciário, né? Autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, tá? Quando houver sigilo aí, né, obtenção de cópias, então, isso não pode ser
um impedimento para o advogado, tá? Na 14, ó, ter vista do processo, tanto judicial como administrativo, em cartório, na repartição, ou retirá-lo por prazos legais, geralmente prazo de 10 dias para retirada aí de autos. Também é um direito, que aqui também é visto como prerrogativa. Na 15, o advogado pode assistir o seu cliente, visto durante a apuração de desinfrações, sob pena de nulidade absoluta ou né, do respectivo interrogatório e depoimento, subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrente ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive no curso da respectiva apuração. E aí vem, né, essas quatro situações. Em autos de sigilo, deve o advogado apresentar procuração. Então, aqui, né, por ser uma apuração de infração, aqui fica necessário apresentar procuração por conta do sigilo. A autoridade competente diante do risco de comprometimento da eficácia, né, das diligências, poderá delimitar o acesso de advogado, né, porque, muitas vezes, para esse andamento, é necessário cumprir determinadas diligências e o tumulto de advogados poderiam impedir que o processo, que essa diligência ocorra. A proibição do advogado de examinar os autos de flagrante de investigação, né? Quando? Bem como o fornecimento incompleto dos autos ou retirada de peças, já incluídas no caderno investigatório, porque implica na responsabilidade criminal e funcional por abuso de autoridade de responsável que é impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa. Então, a proibição aqui do advogado de examinar autos caracterizaria um abuso, né, por parte da autoridade. E, por fim, né, a gente tem aqui o impedimento de acesso do advogado aos autos, determinado pela autoridade, não prejudica seu direito de requerimento ao juízo, né? Então, mesmo que o funcionário não autorize, ele pode reclamar ao juízo, né, competente, esse acesso que a ele foi negado, tá? E, para nós finalizarmos, né, eu só queria fazer uma observação com relação à jurisprudência do STJ, né, que foi comentário aí da nossa aula, da nossa prova, inclusive, trazer essas repercussões aqui com relação ao STJ. Então, a gente tem aqui os direitos aqui do advogado, né, têm sido enfrentado na esfera do STJ ao longo de todos esses anos. E quando há questão a ser levantada sobre os direitos do advogado, essa liberdade, essas garantias para que ele possa exercer a carreira profissional, um dos temas, né, que geralmente mexe com esses debates é o sigilo, né, é o acesso aos autos, é a questão dos honorários. Então, geralmente são esses temas que levam a julgamentos, né, junto ao STJ. Então, o advogado que atua no processo, mas que não recebe honorários, que defende aí uma fixação de honorários, ou que defende um sigilo profissional para que o processo, né, não traga informações em prejuízo ao seu cliente. Então, todos esses temas são bem relevantes e que levam, né, ao STJ discutir, né, inclusive, esses aspectos, tá? Eu queria, turma, então, vou dar fim, né, a essa aula, porque a gente já falou muito de direito, já falou muito em prerrogativas, passamos por cada uma delas. Vou encaminhar para vocês essa cartilha da OAB, onde repete todas essas prerrogativas que a gente mencionou. Isso para que vocês guardem esse material no futuro, para que vocês possam, né, utilizar aí como ferramenta hábil para vocês poderem exercer a profissão, se forem exercer a advocacia, óbvio. Um outro aspecto, eu queria
trazer aqui para vocês, eu tenho um julgado, queria dividi-lo, queria fazer uma divisão desse material com vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês conseguirem visualizar. É um parecer, né? Na verdade, foi um estagiário, foi impedido de entrar e participar de um procedimento. Então, a questão era justamente o estagiário, né, impedido de ter acesso aqui a um presídio. Deixa eu só colocar ele aqui para vocês poderem visualizar. Ó, então, aqui tem uma reclamação que foi apresentada junto à Comissão de Prerrogativas da OAB. Então, isso por quê? Você sabe que a OAB, elas detém comissões e cada comissão faz um trabalho para defender direitos relativos a cada assunto. No caso da comissão de prerrogativa, ela vai atuar no tema de prerrogativas, na defesa dessas prerrogativas contra qualquer autoridade que abuse ou que impeça o estagiário, o advogado aí de exercer essa carreira. Então, aqui eu coloco a público porque esse material ele está na própria OAB e foi divulgado com os nomes das partes, tá? Então, não é um processo meu, porque se fosse, aí eu teria que taxar, né, impedir aqui que vocês tivessem acesso aos nomes, mas já está, esse documento já está público, tá? Então, só estou trazendo algo que já está divulgado. Esse advogado, doutor Marco Antônio, então ele promoveu essa reclamação junto à comissão de prerrogativa na defesa de Luiz Alberto dos Santos e Leonina Leite Ferreira, tá? Porque o estagiário, no caso, foi impedido de adentrar no presídio, né? E aí tem o relatório informando o porquê que se deu, né? Como é que se dá o exercício, o que diz o estatuto. Eu vou encaminhar, porque a gente está com pouco tempo, não vou querer ficar lendo esse material. Vou só colocar para vocês, porque eu acho que é interessante, né? A gente casar a aula com um tema, com algum documento prático, né? Como estava, né, o nosso colega o Fernando comentando, né? Eu acho que é tão importante a gente conseguir vincular, né, a aula com algo que a gente vivencia na prática, tá? Então, eu vou mandar também esse material depois para vocês poderem ler com mais calma e, né, e visualizando, saindo um pouquinho da teoria e chegando um pouquinho na prática e sabendo como os advogados enfrentam essa rotina. Eu queria aproveitar até dividir com vocês uma situação que eu presenciei sobre as prerrogativas do advogado. Eu estava em audiência, isso o ano passado, estava em audiência no Fórum de Santo Amaro, na Vara da Família do Fórum de Santo Amaro. Eu não vou citar a vara, nem o juiz, porque também não é o objeto aqui da nossa discussão, identificar as partes, mas sim falar de um contexto que eu presenciei. E eu estava em audiência e o juiz já tinha ouvido as partes, ele estava ali relatando, né, fazendo o relato para a sentença. Então, nós estamos aguardando a sentença ser apresentada lá pelo juiz. E dadas as situações, bateram na porta e um advogado entrou para poder despachar, né, informar o juiz e fazer o seu pleito ali no momento da audiência, que é normal, que é comum, mesmo sendo uma audiência de família, se não há sigilo, o advogado pode ingressar, não interromper a audiência, mas se no nosso caso, a audiência ela estava suspensa, porque o juiz já estava prolatando a sentença. Então, o juiz autorizou que o advogado adentrasse para poder fazer o seu pleito.
Só que o advogado se excedeu. Como? Como diz o estatuto, o advogado ele pode adentrar ao recinto, ele tem esse livre acesso ao recinto. O que o advogado fez? Geralmente, quando você vai despachar com o juiz, você se aproxima, mas não tanto, né? Você se aproxima à mesa, entrega a petição de forma afastada. Você sabe que nos fóruns, aqui, pelo menos aqui na comarca de São Paulo, a mesa do juiz ele fica sobreposta a um como é que a gente chama isso? A um degrau, né, que fica sobreposto à mesa do magistrado. Tablado, isso, me fugiu o termo. Obrigada, querida. A um tablado, que é não deixa de ser um degrau onde a mesa do juiz fica numa colocação, né, mais alta na sala. E esse advogado, ele subiu no tablado e se aproximou, encostando-se na cadeira da juíza. E ela ficou tão brava que escorraçou o advogado ali da sala e pediu para que ele saísse e, ao mesmo tempo, começou, né, a dizer, olha, eu não autorizei o senhor entrar, né, vir se aproximar de mim. Ela ficou com medo, né, porque tem tanto maluco que entra. A gente teve o caso aqui no Fórum do Butantã, daquele criminoso, né, que jogou um produto químico na juíza e só não causou maior desgraça porque foi preso ali em flagrante pelos policiais. Mas ela estava com muito medo. Depois, até para ela continuar a audiência, a gente percebeu que ela ficou em desequilíbrio. Por outro lado, ficou visível que ele excedeu ao estatuto, porque o estatuto diz: o advogado tem livre acesso ao tribunal. Claro que você vai adentrar ao recinto de forma respeitosa, pedindo licença, né, de forma educada, levando o seu pleito ao magistrado, mas não a ponto de se exceder a ponto de subir no tablado e chegar numa proximidade tão grande, sabendo que hoje existem, né, mecanismos de segurança e que o distanciamento é, né, um mecanismo de segurança. Então, nesse sentido, eu presenciei tudo isso e eu sinto lhe dizer, porque assim, ao mesmo tempo que a gente percebe que os advogados, como o Fernando colocou, tem juízes que exalam uma braveza e não deixam os advogados agir. Por outro lado, tem advogados que se excedem na forma como atuam, que provocam, né, esse tipo de postura por parte do magistrado. Então, por mais que esse advogado tivesse boas intenções em chegar próximo ao juiz e fazer o seu pleito, pode ser que essa juíza já tenha tanto receio, né, de ter ali uma pessoa estranha se aproximando dela e com receio de que ele pode vir, né, a lhe causar algum mal, que a distância seria, né, no mínimo, uma forma de precaução, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? Falar em prerrogativa é uma linha muito tênue, porque, por um lado, a lei nos dá garantias, mas, por outro, a gente percebe também que o funcionalismo público não tem também segurança nesses atendimentos e na forma como ele se dá. Então, é uma linha muito limitada, né? Muito tênue,
e que às vezes que há excessos dos dois lados. A gente às vezes vê, como o Fernando comentou, juízes agindo com excessos, como também vê advogados, às vezes, agindo com excessos. Então, esse relatório que eu estou passando para vocês, né, que eu vou encaminhar, do estagiário que foi barrado, né, quando ia no presídio, também aponta, né, esse abuso por parte aí dos agentes. Então, é uma área que sempre a gente tem que estar atenta, porque vira e mexe, a gente teve recentemente uma advogada, né, negra que sofreu também um abuso e teve que se socorrer das prerrogativas. Então, às vezes a gente vê, né, esse cenário. Eu vou até depois encaminhar esse também para vocês. Tem até vídeo dela na internet. Ela foi fazer essa advogada que sofreu esse descumprimento, ela foi fazer depois, logo, acho que na semana seguinte, ela foi fazer uma palestra na OAB seccional lá do centro, e foi aplaudida de pé. Com tudo que ela narrou e a experiência que ela sofreu. Então, é desgastante, é humilhante, de muitas vezes a gente vê colegas sofrerem, né, essas retaliações, mas às vezes é falta do conhecimento, é um excesso que muitas vezes é gerado, né, e que gera, né, acaba levando, né, as partes a esses engodos. Pro, Diga. a senhora acompanhou também aquele caso da juíza Lois, da Justiça Federal, que foi atacada por um procurador do Estado? Ai, sim, sim, sim. Ela vai ser Esse uma já juíza vinha, que não vai deixar um advogado nunca mais chegar perto dela. mas ele já estava com más intenções, porque ele já havia, né, feito algumas ameaças, ele já tinha se manifestado nesse sentido. E no dia, ele estava com uma faca, né? Ele foi ao gabinete, né, com uma faca. Então, eu acho que foi uma faca, né? Agora eu não estou me recordando bem do caso, mas eu me lembro que Isso mesmo, foi uma faca. ele já havia se manifestado que ele iria matá-la, eu já tinha feito alguma ameaça, e no dia ele estava com, né, arma branca. Então, já foi mal intencionado, né? É diferente como o caso que eu estava narrando, em que o advogado foi para, né, fazer um pleito e aí se excedeu. Aí não havia Professora, dolo, né? Havia, acho que uma má habilidade ali na hora de manejar o processo. aí nesse caso, dele entrar dentro Do lá da sala gabinete. de audiência e ela não, e ela começar o juiz demorar para atender, o que o advogado tem que fazer? Como nesse caso, a audiência ela já estava em andamento, então acredito que ele já estava esperando. Quando ela deu sinal que ele podia entrar, era justamente para poder atendê-lo. Eu entendo que o excesso dele foi porque ele subiu no tablado e encostou na mesa dela, né? Veio até a cadeira dela. E esse não é um hábito rotineiro. Os advogados geralmente entram à sala e ficam de frente para o juiz, né? Quando você vai despachar, você fica de frente para o juiz fazendo o pleito, entrega a petição e fica de frente. Ele não, ele deu a volta, ele veio ao lado dela, ele veio aqui para poder despachar, entregar a peça. Então, houve um excesso, né? Não haveria necessidade dessa intimidade com uma autoridade. Então, ela entendeu isso como uma intimidade, que ele já estava íntimo, subindo no tablado e encostando nela. Então, por isso que ela ficou muito apreensiva. Ela ficou muito assustada. Era algo assim nítido de ver. Eu participei uma vez de uma trabalhista
representando a empresa. Eu não estou mais ouvindo. Então, Agora voltou. que A gente não começou ouviu a Solange. gritar com todo mundo, mandou os advogados calar a boca. A gente praticamente saiu escorraçado da empresa. É, a gente vê excessos de juízes, muitas vezes, impedindo que o advogado realize sua própria atividade, né? Ai, a Solange acho que saiu, acho que deu alguma interferência. Voltou? Oi, acho que você estava falando, Solange. Deu para entender? Tá me ouvindo? Realmente a gente vê esses excessos por parte de magistrados, impedindo os advogados de fazer o seu exercício. Agora, a gente tem que deixar bem claro, o exercício, ele é uma prerrogativa. Agora, quando a gente vê excessos, aí, aí caracterizam-se os abusos, tanto por parte, Uma né, outra de, vez de também, funcionários quanto... nós fomos assistir uma tribunal do júri, eu e o Fernando. E porque eu era jurada. E nesse dia eu não tinha sido escolhida e ele foi lá para assistir. E aí, nossa senhora, o juiz xingou o advogado, falou palavrão pro advogado de defesa, que eu quase caí da cadeira. Eu falei, meu Deus, porque eu nunca imaginei na vida um juiz agindo dessa forma. E É ele falou claro. palavrão, xingou, e aí o advogado falava para ele assim, o senhor está sendo mal educado comigo. Você está me chamando de mal educado. O senhor está sendo mal educado, porque o advogado em nenhum momento foi mal educado. Mas ele falou palavrão, mandou ele para aquele lugar. Foi uma coisa horrível. Eu e o Fernando um olhou para a cara do outro assim, a gente falou, misericórdia. É. Né? Então, Eu já presenciei, colega aqui do meu escritório já presenciou, já foi em uma audiência e durante a audiência foi cogitada a prescrição, né, de um ato. E aí o advogado foi contrário à posição do juízo. E aí quis esclarecer para o juízo, né, a diferença entre prescrição, entre prescrição consumativa e tudo mais. E aí o advogado se ofendeu, o advogado não, o juiz se ofendeu, achando que o advogado estava ensinando ele a julgar, né? E aí, com base nisso, gerou, né, ali um desarranjo entre o advogado e o juiz, e o advogado teve que recorrer da decisão do juiz através de agravo de instrumento. Quer dizer, não gerou assim, gerou bate-boca, mas nada que foi ofensivo, mas por conta da postura do juiz, teve que se fazer um processo, um recurso contra a posição dele. Aí eu acho que não se caracteriza muito qualquer abuso, né? Porque o juiz pode ter uma postura diversa, um entendimento diverso. O que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em prerrogativa é que o exercício da advocacia ela tem que ser respeitada. Por mais que o juiz tenha um posicionamento diverso. Então, eu, como advogada, eu posso ter um posicionamento diverso com o do juiz, mas ele não pode me impedir de exercer a defesa do meu cliente ou a profissão por conta dessa posição que ele tem e que acaba se espelhando como um abuso, né? É lamentável, né, Solange? A gente acaba presenciando algumas situações e que geram, né, todo esse debate com relação à prerrogativa. Ela vai se repetindo a cada ano, sempre a gente tem um caso novo, por mais que a OAB desenvolva um belo trabalho aí de elucidação, né, da sociedade com relação à atuação do advogado, a gente ainda tem uma luta muito grande para fazer para que o nosso exercício seja respeitado em qualquer que seja o âmbito de atuação dos profissionais, né? E esse é um papel que vocês no futuro vão ter que atuar bastante, né? Então, vou dar por encerrada então a aula. Vou mandar o material por agora para vocês e
sobre esse debate todo que nós fizemos, eu vou mandar 5 questões, elas vão valer 500 pontos, e aí eu vou mandar o link pelo AVA para vocês poderem fazer essa atividade amanhã, tá bom? Ok. Aí eu vou pedir uma Eu só tô com gentileza. uma dúvida. Caso vocês não consigam acessar o link, porque eu acompanho o grupo da turma, às vezes acontece, né? Então, caso vocês, por favor, informem os outros colegas, avisem, né, que existe essa atividade, eu vou postar também no grupo, para que todos possam, porque sempre tem um que fala, ai, não fiquei sabendo, né? Teve aula, mas eu não fiquei sabendo, eu não sabia que era para fazer o exercício. Então, assim, a gente precisa criar uma rotina com a turma, né? Eu sei que nem sempre é possível vocês estarem aqui online, com transmissão ao vivo, mas a gente está pedindo para que a gente mantenha, né, esse hábito de estudo, porque às vezes eu tenho turmas, né, como a de vocês, ó, hoje estão presentes 7 alunos, com uma turma tem o dobro disso. Cadê o resto? Né? Claro que aqui eu não estou para julgar, né? Porque cada um tem a sua rotina, alguns podem estar com seus familiares, a gente está vivendo uma pandemia, então nem todos podem, né, estar nesse horário acompanhando a aula. Mas às vezes tem aluno que me manda para mim mensagem dizendo que não está nem conseguindo assistir as aulas gravadas. Então, assim, a gente pede mesmo para que todos possam nos comunicar, para a gente perceber quantos alunos estão acompanhando, quantos alunos estão conseguindo fazer o acompanhamento, mesmo com aula gravada, e aqueles que não estão, para que nos noticiem, para a gente poder criar outras ferramentas. Eu vou só citar um exemplo. Ontem eu dei aula para a turma do segundo e terceiro semestre e uma aluna, ela não tem computador, ela só tem celular. E aí, o que eu combinei com ela? Como ela não consegue acessar o Team, o programa, ela vai me mandar eu vou fazer aula com ela por transmissão via WhatsApp. Por quê? Né, a gente precisa criar mecanismos para que todos possam assistir a aula. Então, pensar em modelos de alternativa é uma adequação que a gente está tentando fazer para todos, tá? Então, por gentileza, avisem os colegas e na medida que forem surgindo as dificuldades, nos avisem, tá? Para a gente poder seguir agora o segundo bi com bastante sucesso. Podemos, então, encerrar? Alguém quer fazer alguma observação? Eu quero tirar uma... E a minha outra atividade do Valendo 200 pontos, e eu Uhum. percebi que ela foi contada lá, não foi colocada. Porque até ainda essa semana, Solange, a gente tem ainda pontuação que está sendo remanejada. Então, Tá, vou pedir para esperar um pouquinho. tá bom, então. E esses 500 pontos segundo bimestre, né? É. Obrigada, Pro. Pro? Oi, Posso tirar só uma dúvida que me surgiu? claro. Em questão sobre o desacato. Uhum. É muito comum a nós trabalharmos como advogado, mas da outra parte ser um procurador do município, um procurador do estado que esteja fazendo a sua defesa. Uhum. Ele também goza da prerrogativa de desacato ao funcionário público. Sim. Eu devo tomar cuidado com isso? Ou na hora que nós somos advogados, os dois são advogados, independente de quem está defendendo o Estado, o município, a administração pública, e eu que estou defendendo uma parte privada? O desacato, na verdade, ele vai ser configurado quando a autoridade ela esteja exercendo a sua atividade e a outra parte descumprir ou for, né, desrespeitosa. Como no seu caso você está pondo aí a situação, são 2 advogados, um privado e outro público. Então, tem que separar, o desacato aqui não está presente, porque você não está exercendo a sua função em prol da
do exercício dele, né? Os exercícios são separados. Você atua na área privada e ele atua na área pública. E o que ele emana não te diz respeito, né? Agora é diferente. Por exemplo, você chegou no balcão do cartório. A tua atuação vai depender desse respeito para com o serventuário, porque dependendo do que você falar para o serventuário, isso pode ser caracterizado como um desacato. Entendi. Porque há um vínculo no seu exercício para com o serventuário. Uhum. É diferente do advogado procurador para um advogado. Aí não há vínculo, eles atuam de forma separada. Compreendi, entendi. Tudo bem, então? Então, vou dar por encerrada. Agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida, pode me enviar por grupo, ou vocês têm o meu contato. A gente vai seguindo a semana. Até amanhã, então, eu aguardo aí o resultado das atividades de vocês e avise os demais colegas para que a gente tenha a sua idade, né, para que a gente possa manter a habitualidade nos estudos e começar um segundo bimestre aí com um ritmo, né, para que a gente possa dar finalização aí ao nosso semestre. Tá ótimo. Obrigada, professora. Obrigada, Boa noite. boa noite, até terça-feira. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.